O Dragão ainda deve sonhar com acesso ou começar a planejar 2026? Nós fizemos aqui um levantamento com dados sobre a campanha do Atlético. Eduardo da Cabral vai colocar agora aí na tela do canal do YouTube os dados do Atlético. Eduardo da Cabral, coloque aí pra gente, por gentileza, os dados do Atlético em relação a acesso para a Série B. Restam 18 partidas, 54 pontos em disputa, né? O Atlético ainda pega o Botafogo, pega a Ferroviária, pega a equipe do Cuiabá, pega o Amazonas e depois o Novo Horizontino. O Atlético nesse momento é o 14º com 24 pontos. Se a gente pegar aqui 64 pontos como sendo referência, né, que nesse momento é a pontuação que te dá 100% de certeza de acesso, o Atlético ainda precisaria de 40 pontos em 54 possíveis. 40 pontos em 54 possíveis. Diante dessa matemática, ele pode aqui abrir mão de apenas 14 pontos. Ou seja, gente, é muita coisa. É muita coisa. Thiago, você jogou a toalha? Não. E eu continuo acreditando simplesmente, simples e puramente, porque tem um cidadão chamado Adson Batista no Atlético. E eu acho que ele é capaz de coisas magníficas, coisas que a gente não acredita, coisas que fogem da matemática. Agora, do ponto de vista da parte matemática, as chances do Atlético são diminutas, né? São muito reduzidas. O Atlético precisa de 40 pontos em 54 em disputa. Já diante desses dados apresentados aqui, o Atlético ainda deve sonhar com o acesso, continuar investindo para isso? Ou é hora de se planejar para 2026, inclusive financeiramente? O que você faria se fosse o presidente atleticano, Jean Lopes? 12h49. Ô, Thiago, veja bem, no momento, o Atlético não está livre de um possível rebaixamento, né? Ele está a apenas 3 pontos ali da zona e o time do Atlético não vem jogando bem, não é um time que ainda não nos dá confiança que ele vai sair facilmente dessa situação incômoda, na qual ele está inserido. Claro que o Atlético tem condições de sair desse risco de rebaixamento e para isso precisa contratar alguns jogadores, a meu ver. No momento, o elenco do Atlético não é suficiente para a gente ter certeza que ele não vai ter dificuldades para fugir do rebaixamento. Né, o Romão na lateral esquerda não está jogando absolutamente nada. No último jogo fez outra partida ruim. O Conrado, seu reserva imediato, não deu conta. O Atlético tem problemas ali também de primeiro volante, tem problema de jogadores pelos lados, contratou o Lelê, a priori vai resolver a questão do comando de ataque, mas pelos lados também não está tendo assim jogadores que resolvam. Então, para mim, a primeira preocupação do Adson é contratar para fugir do rebaixamento. E ao contratar esses jogadores, né, esses possíveis jogadores, já contratar pensando, sim, no planejamento para o ano que vem. Aí eu vou de encontro à sua pergunta. Contratar para ficar livre do rebaixamento e já fazer um time forte para começar a temporada do ano que vem, já para o Goiano e para a Série B, um time forte e já com um tempo, né, de treinamento, de entrosamento entre os jogadores e tudo mais. Agora, sonhar com a Série A, o Atlético teria que fazer um segundo turno, que já não tem mais as 19 rodadas, né? Uma já se foi. São 18 rodadas que restam. Que ninguém nunca fez, né? Tem que fazer muitos pontos para buscar uma possível classificação, e o Atlético não tem time para isso. A verdade é essa, o Atlético não tem time para fazer 40 pontos, como está na cartela aí. Então eu penso que o momento é contratar para resolver a questão do risco do rebaixamento, já pensando no ano que vem, Thiago. 12h52, a Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Metro e 90 dias de garantia. Pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. 12h52 da tarde, debate das feras, oferecimento Comiqueto, sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Tecar Conda, pense bem, vá de Tecar Conda. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Ô Danilo Dias, qual que é a receita nesse momento? Cara, é uma pontuação muito complicada. E o meu coração dói para falar isso aqui, mas o Atlético ele precisa, a priori, né, abrir mão de apenas 14 pontos. Ele precisa de 40 pontos em 54 pontos que estão em disputa. É uma campanha que nunca aconteceu na história da Série B. E eu repito o que eu falei. Eu só não jogo a toalha e só não cravo aqui que o Atlético tá fora da briga por conta do Adson. Porque o Adson já provou que ele é capaz de fazer coisas que a gente não espera.
em 2023, onde a situação não era tão grave como é agora, mas era grave também, ninguém acreditava mais no Atlético. O Vila Nova abriu 11 pontos de vantagem para a equipe atleticana. E no final, o Adson, com as contratações, com o trabalho de bastidor, com o trabalho de dia a dia, né, com seu feeling de dirigente, de presidente, ele foi lá e fez com que o Atlético subisse. O Atlético foi para a Série A. Mas agora a situação é mais grave. 40 pontos em 54. É momento de acreditar que isso é possível. O Atlético já deve começar o seu planejamento para 2026, craque. Thiago, veja bem. O Avaí na rodada 20, em 2016, ele tinha 23 pontos. E a reação dele começa na 21ª rodada, ou melhor, a segunda do retorno, onde ele empata um jogo e ganha os outros 4. Onde eu quero chegar? O Atlético Goianiense tem que vencer 4 dos seus próximos 5 jogos para ter a esperança de uma campanha igual ou semelhante a que o Avaí conseguiu em 2016. Aí sim, eu acredito que o Atlético vai sim tentar fazer e escrever o que o Avaí escreveu na história da Série B, com a campanha de um retorno inédito, com a campanha de um retorno incrível que lhe deu e permitiu o acesso. O Atlético nos próximos 5 jogos, ele tem 3 em casa e 2 fora. Na sequência, ele pega Botafogo e Ferroviária em Goiânia, o Cuiabá fora de casa, recebe a equipe do Amazonas e visita o Jorjão, aonde enfrenta o Grêmio Novo Horizontino. Desses 5 jogos, perfeitamente, o Atlético tem que vencer 4. Ele pode descartar um empate contra o Grêmio Novo Horizontino, digamos, que não perdeu em casa. Aí sim, nós voltamos aqui a falar de uma campanha semelhante à do Avaí. E te trago mais dados para reafirmar que eu ainda continuo acreditando. É difícil, é complicado, extraordinariamente sim. Só que o Atlético tem algo que se calhar o Avaí não tem, que é um presidente interventivo, um presidente que conhece o caminho do acesso, como é o Adson Batista. O Avaí em 2016, ele faz 43 pontos no segundo turno. E naquela altura, muitos descartavam o Avaí como um time que brigaria pelo acesso. O Goiás em 2012 fez 45 pontos no segundo turno. O Corinthians em 2008 fez 46 pontos no segundo turno. Então são dados que a Série B nos mostra que é possível. Agora, a campanha do Atlético, ela tem que ser como objetivo esses times como parâmetro. Um Avaí em 16, um Goiás em 12, um Corinthians em 2008. Até porque, Thiago, nessa Série B, especificamente desse ano, a soma do Z4 chama atenção. Principalmente o 19º colocado, que está a 4 pontos acima da média normal, e o do 20º, que está a 6 pontos acima da média normal dos últimos anos, que inclusive eu trouxe aqui nos debates anteriores. Então, por essa chamada de atenção, é que faz com que eu ainda continue acreditando, e nos próximos 5 jogos, o Atlético é que vai mostrar para mim se ele tem ou não capacidade de igualar campanhas como do Corinthians, Goiás e também do Avaí em 2016. 12h56, debate das Ceras, oferecimento Pizzas, e há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Toledo Esportes, eleve seu jogo. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. E Clínica Dentária Anhanguera, sua saúde começa pela boca. Avenida Tocantins 450, Centro de Goiânia, 32250500. Daqui a pouco tem um sorteio, batemos a meta aqui, mais de 400 aparelhos, né, que deixaram o like no canal do YouTube. Meu muito obrigado pela grande audiência mais uma vez na tarde desta quarta-feira. E aí, Matheus, fazer o que a partir de agora? Começa a pensar em 2026, e isso pressupõe não fazer mais investimentos altos, né, para guardar o que tem para 2026, ou você apostaria tudo, iria até o final tentando esse acesso, que é muito difícil? 40 pontos em 54. Eu faria o planejamento para o ano que vem. Só que não pode externar isso. O planejamento ele tem que ser 100% interno do dirigente. Porque se ele externar isso, os jogadores vão tirar o pezinho e aí o time vai cair para a Série C, meu caro. Então o discurso ele tem que ser motivacional. O discurso ele tem que ser um discurso de G4. Lutar pelo acesso, lutar pela valorização dos jogadores. O Atlético é uma baita vitrine, isso aí todo mundo sabe. Então o jogador ele precisa aproveitar disso. Agora, um ponto que eu não concordo é no fator da permanência do Lacerda. Por mais que o cara tenha acabado de chegar, é uma figurinha que eu já sei qual tipo de resultado ela pode dar. Então, são situações que têm que ser bem trabalhadas. Então, no fator investimento, eu não faria grandes investimentos. Eu faria investimentos pontuais dentro daquilo que eu posso contar com os jogadores para o ano que vem, né? O Dudu é um caso. O Dudu
joga este ano, joga o próximo, joga o seguinte, porque é um jogador de muita qualidade. E paralelo a isso, já analisar quem que não vai ficar. Pelo amor de Deus, tira o Shailon, cara. Tira o Shailon. Shailon não dá certo mais. Cauã também, que decepção, hein, Matheus? O Shailon já tem muito tempo que tá aí no Atlético, tá arrastando, o cara tá arrastando em campo. E eu bato na tecla. Tem gente que discorda de mim, mas eu bato na tecla. Desde quando teve a possibilidade de mudança de time que não foi concretizado, o Shailon não tá jogando absolutamente nada. Ou já vai pra 2 temporadas que o Shailon faz nada, cara. Então, dá linha no cara, dá linha nele. Respira novos ares. Você não pode contar com aquilo que não tá dando resultado. E o Atlético, infelizmente, ainda fica apostando nele, né? Entra no segundo tempo em alguns jogos e não acontece nada. Então, assim, é um jogador que tem que sair urgentemente. Ah, vai sair no final da temporada? Beleza, seja assim, mas não conte com ele para 2026, né? A gente tá em 2025. Isso. Em 2026, porque o ano do Atlético de 2026... ele tem que ser um ano de volta das conquistas. O Atlético, ele deu uma pausa na sua carreira. 2h59 agora. Na sua história, na verdade, né? Nem carreira, na sua história. A temporada até o momento não tem sido uma boa temporada, né? Se o Atlético consegue o acesso, que é uma coisa que é muito difícil, mas que tem a possibilidade matemática, aí salva um ano. Se não conseguir o acesso, vai ser um ano muito complicado para a equipe atleticana.